digno é o Senhor, adorado neste lugar. Os santos te adoram nesta noite, Senhor. Reconhecem a tua majestade, o teu senhorio, Rei das nações, Senhor da nossa vida. Recebe este louvor, recebe a nossa adoração nesta noite. Viemos aqui para te adorar, para prestar um culto ao Senhor, culto racional, entendendo que o Senhor é digno, não há outro Deus como o nosso Deus, não há outra rocha que nós conheçamos. Nós estamos em audiência com o nosso Pai, amém? Audiência com o nosso Rei. Pode tomar o seu assento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero transmitir uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração nessa noite, com o coração alegre, mas também cheio da responsabilidade, que é um momento como esse nós entregarmos da parte do Senhor aquilo também que Ele tem colocado no nosso coração para repartirmos com vocês, com a igreja. Que o Senhor nos leve a entesourarmos a sua palavra, amém? Guardarmos no coração, nos alimentarmos dela, vivermos por ela, através dela, darmos frutos ao nosso Deus, por causa dessa bendita palavra, que ela nos ensina, ela nos constrange, ela nos acalma o coração, ela nos conforta, ela nos consola, ela fortalece-nos, mas ela também nos desafia a sermos cada dia melhores, a sermos cristãos cada vez mais autênticos. Ela nos desafia a parecermos cada dia mais com Cristo, o nosso exemplo por excelência. E a minha fala nessa noite tem um tema que eu coloquei como adultério espiritual. O que poderia vir a ser isso, mas de maneira clara, pontual. Saber que nós, como cristãos, somos constantemente seduzidos pelo mundo à nossa volta, pelas paixões do mundo. A Bíblia diz que o nosso inimigo é o Deus deste século. Mas a Bíblia também vai falar que nós lutamos contra esses inimigos externos, mas também contra os inimigos internos. E apesar de já termos uma natureza divina, agora que somos de Cristo, a natureza velha não morreu. E nós lutamos com ela. Há uma briga entre a carne e o espírito. O cristão, ele está nesse ringue todos os dias. Todos os dias. E a gente já ouviu aqui desse púlpito que aquele a quem você alimenta mais, certamente vencerá essa batalha. Todos os dias nós temos a oportunidade de resolver as coisas, ou carnalmente, ou espiritualmente. E como é que nós temos levado isso? Como é que temos levado a nossa vida cristã? Seus conflitos e seus desejos revelam se você está mais amigo do mundo ou se você está mais amigo de Deus. Seus conflitos e seus desejos revelam de que lado você está, ou de que lado você está preferindo ficar. E Tiago, quando escreve a carta, ele escreve para os judeus, por causa da dispersão, por causa da diáspora, por causa da perseguição do evangelho, os judeus são espalhados, e essa carta, chamada de carta geral, ela chega não para uma igreja específica, mas para os cristãos como um todo, todos os cristãos dispersos, e ela chega tratando de alguns assuntos, ou também para resolver alguns problemas
que os cristãos estavam envolvidos, estavam enfrentando. Tiago vai escrever para os cristãos porque eles estavam passando por duras provações. Tiago vai escrever porque também eles estavam sendo tentados a pecar. Tiago também escreve porque alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Alguns crentes estavam falhando em viver o que estavam cantando. E quando eu comecei a olhar os tópicos e escrevendo os tópicos, falei assim, será que ele está falando da gente? Será que ele está falando da igreja contemporânea? Será que essa carta é viva, está tão viva para nós hoje? Crentes falhando em viver o que pregam. Tiago escreve essa carta também exortando, porque outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Estavam iguaizinhos vivendo aos sistemas do mundo, ou entregues à velha natureza, ao velho homem, ainda que abraçaram o evangelho. Tiago escreve a carta porque outros não conseguiam dominar a língua. Conhece alguém assim? Tiago escreve a carta porque outros estavam se afastando do Senhor. Tiago também escreve porque havia crentes que estavam vivendo em guerra, em contendas, em disputas uns com os outros. Domingo passado eu preguei uma mensagem dizendo, mas o evangelho resolve todas essas coisas. Tem amém? Resolve. Quando a gente entende o que é o evangelho, quando nós nos posicionamos em Deus e aprendemos com as Sagradas Escrituras o que é viver o evangelho resolve todos os nossos problemas. Os temporais e também os eternos. As pessoas não veem a nossa fé, mas as pessoas percebem ela da maneira como nós vivemos e da maneira como nós nos portamos. Nós estamos falando muito sobre a nossa fé, positivamente ou negativamente. E eu quero ler com você capítulo 4 de Tiago, versos do 1 ao verso 10. Quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, aí na sua Bíblia pode estar adúlteros, porque ele está fazendo muito esse jogo agora, amizade com o mundo ou amizade com Deus, porque aquele que se fizer amigo do mundo, se constitui agora inimigo de Deus, ou seja, você está se adulterando, com o nome de crente, fazendo as coisas da velha natureza, aí está chamando infiéis, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Verso 6, antes, quem pode dar glória a Deus por isso?
Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quem pode aplaudir a palavra de Deus essa noite e dar graças ao Senhor por ela? Aleluia, aleluia, o nome do Senhor. Um dos grandes problemas que a igreja enfrentava era colocar em prática aquilo que professavam. Estava difícil dizer que era cristão, dizer que era um seguidor de Cristo, dizer que era um discípulo de Jesus e não viver de maneira tal. A igreja enfrentava esse problema, daí a urgência dessa carta. Desde o versículo 1, o escritor está dizendo que o verdadeiro problema não está fora de nós, mas dentro de nós. O primeiro versículo vai resolver isso para a gente, porque nós enfrentamos pelo menos 3 tipos de guerras: contra as pessoas, contra nós e contra Deus. Quantas vezes a gente vê essa dinâmica nos livros, nos filmes, nas caricaturas, sempre o lado bom e o lado ruim, o lado de luz e o lado de escuridão. Sempre que alguém iria tomar uma decisão, um diabinho sentava no ombro esquerdo e um anjinho no ombro direito. Sempre essa dualidade de fazer o certo ou de fazer o errado, aquilo que agrada o meu coração ou aquilo que agrada a Deus. Porque todo dia a gente tem essa oportunidade. As 24 horas são renovadas e são nos dadas, e com as nossas decisões nós estamos dizendo se nós estamos agradando a nós mesmos ou estamos agradando o coração de Deus. Em todos os filmes há um vilão que quer destruir todos aqueles que não são leais a Ele. Uma profunda atração sobre um poder que sempre se corrompe, sempre mais, e essa ideia, essa cultura, e vai ilustrar o que nós vamos ver nas Escrituras. Tiago está explicando com isso que da mesma forma vai acontecer e está acontecendo na vida dos crentes. Nós temos um inimigo terrível, que é o Deus deste século. A Bíblia diz que ele já foi vencido, amém? Já foi vencido, mas nós ainda presos, ainda nesse terrenal, nesse momento, nesse corpo terrenal, ainda vamos sofrer, e vamos ter que batalhar, e vamos ter que brigar na nossa mente, no nosso coração, com nossas paixões, nossos anseios, e dos mais pecaminosos que você possa enumerar, porque assim nós somos, pecadores, santos, mas pecadores. Ainda que confessamos a fé em Jesus, nós também nos tornamos o centro agora das tentações de Satanás e deste mundo. Tiago nos ajuda a ver de maneira clara e pontual como os cristãos estão sendo seduzidos pelas coisas deste mundo. E repito, teus conflitos e os teus desejos revelam a sua amizade com o mundo. Mas o texto está dizendo que já tem disponível para mim e para você uma graça maior. Já tem disponível para mim e para você uma graça. E eu disse na mensagem passada, todos nós já estamos habilitados para vencer o mal, para dia a dia podermos responder a Deus
de forma que agrade o seu coração. No capítulo anterior, Tiago distingue a sabedoria do mundo com a sabedoria do alto, e como isso afeta a vida do crente. Agora não é sabedoria do mundo e nem sabedoria do alto, mas a amizade do mundo e a amizade com Deus. Ele ilustra como é essa amizade. O versículo 4 até o versículo 6 explica como funciona a amizade com o mundo. E do verso 7 ao verso 10, como é a nossa amizade com Deus agora restaurada. E a gente repete o versículo 1: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Dentro de vocês, já está aí dentro, né? Não é questão, a briga não é lá de fora, é aqui, está no coração. A primeira coisa que ele ilustra para mostrar a amizade com o mundo: conflitos também interpessoais agora. Um contraste forte aqui, como ele termina o capítulo 3, falando da sabedoria do alto, pura, misericordiosa, pacífica, e aqueles que semeiam isso vão viver em paz. Mas agora a gente tem um contraste no capítulo seguinte. Ao invés de trabalharmos para a paz, para a pacificação, esses crentes estavam lutando entre eles, conflitos entre irmãos na igreja. Isso não podia ser visto como algo normal, irmãos, como muitas vezes nós estamos vendo. Ah, pastor, mas onde tem gente é assim mesmo. Onde tem gente tem problema. Uma família que só tem 3, 4 na casa dá problema. Imagina uma família desse tamanho. Mas tem muita coisa aqui para a gente destacar no texto. Tiago está dizendo que isso não é normal como parece ser. Esses conflitos estão manifestando algo específico acerca da vida espiritual. Está manifestando o que eles estão combatendo. Irmão, seja qual for o conflito, seja uma briga de trânsito, ou uma briga lá no casamento, tudo isso vai revelar algo que está no coração das pessoas envolvidas. Por isso o salmista vai dizer: sonda, Senhor, o meu coração. Sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Mas quando a gente se perde e não pensa nessas coisas, a gente esquece de olhar para o nosso coração e ver que as coisas que mais amamos, valorizamos, queremos agradar, queremos proteger, revelam as paixões que nós estamos mais envolvidos também. Pode haver vezes que o conflito é porque até queremos proteger o nome de Deus, e isso pode soar muito bonito, mas na maioria das vezes, nossas guerras interpessoais é porque estamos mais preocupados em valorizar e proteger o nosso nome, nossa glória, nosso prestígio, e não os de Deus. Teus conflitos revelam tua amizade com o mundo. E o versículo 2 do capítulo 4 vai dizer: vocês cobiçam as coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, e vocês não têm nada porque não pedem. É importante reconhecer que as coisas que esses crentes estavam desejando, não eram más em si. Como assim, pastor? Veja bem, qual a ideia do texto? Pode ter algum pedido que você está desejando e Deus te dá. Por quê? Porque esse pedido está de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus. Portanto, não pode ser algo ruim o que você está pedindo. Até aí tudo bem? Me acompanham? Então o problema não era o que eles estavam desejando, mas a medida que estavam desejando. O problema não era o que eles estavam pedindo, mas como estavam pedindo, como estavam anelando, porque Tiago vai destacar que eles estão cheios de inveja, estão cheios de cobiça,
venenos depositados no coração do cristão. E a gente vai entender que inveja, irmão, e cobiça é uma clara desconfiança do próprio Deus. Por quê, pastor? Cobiças e invejas nascem da desconfiança em Deus, de um juízo que nós fazemos acerca da pessoa de Deus. Como se a gente pudesse dizer assim, ó, Deus está sendo mau em presentear mais uns e não tanto os outros. E aí nasce cobiça e inveja no nosso coração. A inveja é o anelo de ter algo a mais e que pertence a alguém mais. E às vezes acreditamos que merecemos aquilo. A inveja, biblicamente, ela vem acompanhada de ressentimento contra aqueles que têm. A cobiça é produto da desconfiança e da bondade de Deus, porque acreditamos que nós merecemos algo e Deus não deu para a gente. Aí o nosso desejo, que é insaciável, ele cresce. Então ambas coisas são falta de contentamento e falta de agradecimento com o que hoje nós temos em Deus. Quando a gente não está contente com Deus, a gente está suscetível a todas essas mazelas, a todas essas coisas, a todos esses desejos do coração. Quando o nosso contentamento não está na pessoa de Deus. Por trás de tudo isso está a mentira sutil de que Deus é injusto e não me deu o que eu queria. Spurgeon vai dizer assim: a incredulidade chega no seu ápice quando ela quer ser Deus de Deus. Como a cultura popular está disposta a reconhecer esses desejos malvados dos nossos corações, nos reunimos para cantar que somos pecadores, mas na hora de reconhecer que somos, nos custa muito. Desejos egoístas são coisas altamente perigosas. Levam a ações erradas, como está no versículo de número 2 do capítulo 4. Desejos egoístas levam também a orações erradas, como vai estar no versículo 3. Aqueles que são amigos do mundo, seus desejos são o próprio prazer. A gente vai olhar o versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. O seu foco está onde? Em si mesmo. Em si mesmo. É oração egocêntrica. Estão pedindo um Deus, Papai Noel, um Papai Noel cósmico, que existe para suprir os meus desejos. Irmãos, isso é plena soberba diante de Deus, porque não nos contentamos com o que Deus já nos deu, e não estamos satisfeitos em Cristo, e somos mal agradecidos, e invejamos o que Deus tem dado para outros, e cobiçamos o que é dos outros. E se não conseguimos de alguma forma, a gente começa a pedir então agora com prepotência. A gente começa a pedir para Deus agora com soberba. É isso que o texto está dizendo. Vocês pedem e pedem mal para gastar nos vossos próprios prazeres. É quase que a gente estivesse fazendo uma demanda contra Deus. Parecendo aqueles meninos birrentos, mimados, quando o pai e a mãe não compram na hora aquilo que eles queriam, que desejavam. Essas atitudes na sua vida revelam sua amizade cada vez mais pertinho do mundo e mais longe de Deus. Há alguns de nós aqui que o Senhor tem abençoado abundantemente, sim ou não? Tem amém aí? Nós sabemos disso, a gente aqui assim, com coisa que jamais pensávamos em ter, e hoje nós temos. Aqueles talvez que oraram para ter um filho nos braços, hoje tem um filho nos braços. Aqueles que oraram por um emprego dos sonhos, e hoje
Tenha a oportunidade de ter esse trabalho, de desfrutarmos, quem sabe hoje, de certos bens que você não imaginava ter, ou de certas experiências que o Senhor te aprove, te concedeu, que você não imaginava ter. Deus te deu. Mas tem muito coração aqui dizendo assim: quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Não está bom, não está bom, não está bom, não está bom. E perdemos o nosso contentamento em Deus. E aí deixamos de cultivar o jardim que Deus já nos deu para cuidar, porque a gente quer desejar o campo do vizinho. E Paulo está falando isso Tiago está falando isso nessa carta. Nossos conflitos e nossos desejos sem medida revelam a nossa amizade com o mundo. Quando temos guerra com os irmãos, nós temos a comunhão interrompida com Deus. A gente já falou isso aqui na instância do casamento. Você está brigado com a sua esposa, está brigado com o seu marido. Quando você ora, nem a sua oração é ouvida. Você sabia que isso acontece na comunidade dos irmãos da fé? A oração seria a solução, mas na prática, está no versículo 4, mas na prática a oração não funciona. No verso 3 do capítulo 4. Por quê? Porque essa oração está motivada pela mesma razão que provoca as guerras e as contendas e as discussões. O coração soberbo, altivo, invejoso, ciumento, ganancioso. Então, em resumo, seria: oração errada, vida errada. Oração errada é igual a vida errada. Todo o seu modo de viver vai estar errado se a sua oração estiver errada. Versículo 4 chega forte dizendo: infiéis, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aí Tiago vai deixar claro que a soberba, a cobiça, a inveja, isso nasce por causa dessa amizade com o mundo. Para falar almas adúlteras, adúlteros, isso soa muito forte, isso não é suave. Manter amizade com o mundo não significa que nós não pertencemos ao mundo. Nós estamos aqui, irmão, nós sabemos que nós temos uma identidade espiritual. Nós estamos no mundo, mas não para amar o mundo. Amém? Nós pertencemos aqui, somos forasteiros nessa terra. Nós temos uma pátria, nós temos uma cidadania. Apesar de termos um CPF, nós temos uma morada celestial. Nós representamos um rei, um reino e uma família real. Esses somos nós. Apesar de pertencermos a Deus, Tiago está dizendo assim, vocês, com essa soberba, com essa cobiça, com essa inveja, estamos enganando a Deus. Estamos enganando a Deus com as nossas amizades, como se nós estivéssemos flertando com um amante que não é o nosso cônjuge. Isso que Deus está falando para o seu povo. Não há uma opção onde o cristão pode manter uma amizade com Deus e com o mundo. Não tem, irmãos. Não tem. Por isso a Bíblia vai nos chamar a uma vida de santidade. E a palavra mundo, quando você ouve, pode ter muitas cosmovisões aqui dentro, né? Você pode pensar em mundo de maneiras diferentes. O que se refere à Bíblia quando lança essa palavra nesse contexto da carta? Porque na Bíblia, diferentes significados para a palavra mundo, como a terra como um todo, o planeta, o cosmos, o mundo criado por Deus, ou todas as nações, ou todos os povos. Mas nessa passagem indica essa sociedade corrupta, ou o princípio do mal
que opera sobre os homens. É isso que Tiago está falando. Esse é o mundo com que nós lutamos todos os dias. Esse sistema mundano que quer nos atrair, que quer nos prender, que quer nos cativar. E é com ele, irmãos, que nós lutamos todos os dias. Por isso a Bíblia vai dizer que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Elas não são carnais, elas devem ser espirituais. Mundo, biblicamente, é esse sistema religioso que está em oposição ao Deus verdadeiro. E qual é a missão? A missão é menosprezar a glória de Deus. É um movimento anti-Deus. É uma rebelião contra Deus. Então, onde quer que a plenitude da pecaminosidade humana dobre, torça ou distorça a boa criação de Deus, aí está o mundo. Não é região geográfica, não é um estilo de vida ou de música que você escuta, mas é um movimento liderado por Satanás e que procura distorcer a boa criação de Deus e procura destruir a glória de Deus. Por isso ele é chamado, ele é o Deus deste século. É esse sistema com que os crentes estão lutando e com que Tiago escreve a carta dizendo: olha, vocês estão envolvidos em todas essas coisas, sendo chamados para a luz, e estão no meio da escuridão, perdidos em contendas, em invejas, em brigas, em ciúmes. Vocês matam, vocês invejam. Irmãos, que perigo a igreja do Senhor estava vivendo e está vivendo nos dias de hoje. Nós temos uma grande comissão, e ela foi nos entregada, foi nos outorgada pelo Mestre. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas também tem uma grande comissão do mundo, desse sistema que eu acabei de escrever para você. A grande comissão deles é anular a glória de Deus, é destruir a glória de Deus. Essas paixões motivadas que estão dentro das pessoas, que estão dentro da igreja, manifestam o mundo. Ser amigo do mundo é participar da rebelião ativa contra o Deus Criador de todas as coisas. Ser amigo do mundo significa que às vezes a igreja pode se tornar mais mundana do que o mundo. Um crente sempre terá inimizade com Deus. Um crente sempre terá inimizade com Deus se ele for amigo do mundo. Ele se torna amigo, ele vai sendo contaminado por esse amigo, ele acaba amando esse amigo, que é o mundo, ele acaba conformando-se com o mundo. Cuidado, porque a Bíblia diz também que ele será assim julgado também. Um crente sempre terá inimizade com Deus se ele for amigo da carne, amigo da velha natureza. Apesar de sermos novas criaturas, tem muito crente de mão dada com a velha natureza, muito crente de mão dada com o velho homem. É fácil saber se você é amigo da carne. É fácil. Como o templo do Espírito Santo que nós somos, quando recebemos a Cristo, nós nos tornamos morada de Deus. Então, é fácil saber se você é amigo da carne. Como o templo do Espírito Santo, para onde você está levando ele? Quais os lugares que esse templo do Espírito Santo anda frequentando? Será que eu sou um amigo da carne? Para onde você está levando? Para os vícios, para a pornografia, para a boate, para o motel, para a intimidade sexual fora do casamento? Para onde? Faça essa pergunta se você tenha sido amigo desse sistema. Faça essa pergunta se você tem sido amigo do mundo, da carne.
Um crente sempre terá inimizade com Deus se ele for amigo do diabo. Como eu disse no domingo passado, ninguém ia dar bola, ninguém ia dar moral se o diabo se apresentasse como diabo. Mas da forma sutil, sorrateira, ludibriando, enganando. E você vai se tornando amigo, e você vai se tornando amigo do mundo, da carne, dos prazeres, dos desejos. Não os mortifica, não vence, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não congrega. Aí chega o seu amigo diabo, enchendo você de vaidade, enchendo você de orgulho, especialidades dele. E ele gosta de encher a sua bola. Aí ele faz de você uma celebridade, ao invés de fazer de você um servo. Deixa você cheio de si, que não tem mais espaço para a presença de Deus, para a glória de Deus. Então, como um crente pode estar em guerra contra Deus? Quando ele cultiva amizade com os inimigos de Deus: o mundo, a carne e o diabo. Você declarou guerra contra Deus quando você se torna amigo dos inimigos de Deus. Por isso, a amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. Mas não, por favor, não se sinta desanimado, não se sinta desalentado, porque o texto diz assim, ó: Ele nos dá maior graça. Põe a mão no teu coração e diga: tem saída para mim. Ei, tem uma solução para o meu coração pecaminoso, cruel, avarento, soberbo, invejoso. Tem, o texto está dizendo no verso 6, mas Ele nos concede graça maior. Aleluia! Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago está falando, maior ainda é a graça de Deus sobre vocês, meus irmãos. Apesar de estar toda aquela briga, e Tiago escrevendo sobre tantos problemas, não deixa de chamar eles de irmãos. Irmãos, maior é a graça de Deus que já está em você, que já está sobre você, para vencer tudo isso. A influência do mundo é forte, nós estamos ligados a essa carne, cheio desses desejos malvados. Nós estamos sim vivendo esses conflitos, nossos desejos lutando, nossa carne lutando contra o nosso espírito. Aí vem a Escritura para confortar o nosso coração em meio à constante sedução desse mundo jaz no maligno. Ele nos concede maior graça. Ele nos concede maior graça. O mundo nos atrai, o mundo nos seduz, mas a graça de Deus é maior. Por isso João disse que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquilo que você já recebeu, maior é aquilo que você já tem, do que contra todas essas lutas que você está enfrentando. Maior é Deus, maior é a graça de Deus. Por isso Ele trabalha em nós. Por isso Ele envia a sua palavra para nos sarar. Por isso Ele trabalha em nós a sua correção, através da palavra, mediante sua graça e favor. Ainda que essa graça é generosamente provida a nós, ela está disponível, ou só estará disponível, para aqueles que querem deixar a soberba, ou seja, para os humildes. Ele dá a maior graça, mas entenda, para os humildes, para aqueles que reconhecem.
Porque o soberbo, ele quer ganhar, ele quer merecer, ele quer deixar Deus em dívida com ele. Mas o humilde reconhece que está sempre em dívida. Nem a vida que ele tem pertence a ele, nem o ar que ele respira pertence a ele. Os filhos que ele tem não pertencem a ele, a casa que ele tem não é dele, o trabalho que ele tem não é dele, a saúde que ele tem não é dele, nem as habilidades são dele. Tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, a glória sempre será dele. E o humilde reconhece isso, O soberbo não reconhece. Por isso Deus vai enviar graça para o seu coração. Quando você falar assim, eu preciso mais uma vez, não dá para entender a graça, não dá para entender. Tudo foi por causa da graça dele sobre nós. E o único recurso que temos é chegarmos a ele com oração e súplica por sua graça. Deus está do nosso lado, nos dando graça suficiente para vencer. Mas essa graça não anula a nossa responsabilidade. Há vários mandamentos que eu e você precisamos e devemos obedecer. E eles começam a serem descritos agora a partir do verso 7 do capítulo 4. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Isso é o que eu e você temos que fazer. Resistam ao diabo. Não flertem com o diabo. Não flertem com o sistema mundano. Resistam e ele fugirá de vós. Aí vem o verso 8: aproximem-se de Deus, acheguem-se a Deus, e ele se achegará a vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, de ânimo dobre, mente dividida, purifiquem o coração, limpem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troque o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus, e ele os exaltará. Já está prontinho o que a gente precisa fazer. Uma palavra muito simples. O caminho sempre para restaurar a nossa amizade com Deus é o arrependimento. O caminho para você restaurar a sua amizade com Deus, se você quer romper com essa amizade do mundo, com esse sistema que está te enganando, que não deixa você vencer, não deixa você amadurecer na fé, não deixa você dar frutos na fé. A Bíblia diz que é o arrependimento. E nesses versículos que a gente leu, está aí no imperativo: submetam-se, resistam, limpem, purifiquem, se entristeçam, lamentem-se, chorem, humilhem-se. Quem sabe nesses 10 versículos a gente olha para o versículo 8, seria a chave deles. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Um Deus que está nos esperando aqui nessa noite. Um Deus que está pronto para perdoar os seus pecados. Um Deus que está pronto para te abraçar. O Deus do recomeço, o Deus da segunda oportunidade, da segunda chance. Para você romper com o mundo, para você romper com essas paixões e se posicionar diante de Deus. Não é um Deus longe, é um Deus de perto. É um Deus que está dizendo: filho amado, se achegue a mim hoje, se arrependa, se humilhe, chore, lamente-se. Essa é a palavra para a igreja. É para a igreja. Deus está chamando os crentes para essa vida de santidade, de luz, para exalarmos o bom perfume de Cristo em meio de uma geração mais perversa e contaminada e seduzida todos os dias pelo Deus deste século. Ele está chamando eu e você para nos levantarmos contra tudo isso,
e expressarmos o amor de Deus e vivermos esse amor. Não só cantarmos essas canções de arrependimento, mas os nossos corações sempre voltados para a cruz e para o sacrifício de Jesus. Filho amado, se achegue a mim. A mensagem do Evangelho não requer de você uma ruptura na sua conduta moral, mas Jesus está falando assim, ó, venha, eu vou começar um processo novo na sua vida, um processo de mudança, um processo de santificação. Talvez muitas pessoas aqui nessa noite se sentindo sujas, maltrapilhos espirituais, porque percebem que são mais amantes do mundo do que de Deus. Até como crentes você percebe isso nessa noite, que você é mais amigo das coisas do mundo, dos prazeres da carne, do que de Deus. Deus está chamando você para um concerto. Deus está chamando você para um novo nível. Um novo nível espiritual na sua vida. Deus está chamando você, não sei do que você precisa se arrepender hoje, mas Tiago nos orienta, nos exorta a enfrentar seriamente os nossos erros. Seriamente. Se achegue, se humilhe diante de um Deus misericordioso e também cheio de graça. Quando sua paz com Deus é restaurada, você consegue também viver em paz com os demais. Já não tem espaço para essa inveja, para esse ciúme, para essa contenda, para essas brigas, para essas dissensões, para essas coisas de menino. Quando sua paz, a sua amizade com Deus é restaurada. Por quê? Porque agora essa paz começa a jorrar de dentro de você, e você só tem isso para dar. Só isso que você tem para dar. Por isso a Bíblia vai dizer, no que depende de vós, tem de paz com todos. É aquilo que você tem, é aquilo que você tem. Quero orar com você. Se você está pensando aí comigo, como eu estou pensando aqui agora, essa palavra é para mim. É para mim. Eu queria que você se colocasse de pé, para nós orarmos juntos. Por nós, pelo nosso coração. Nosso coração. Porque Deus conhece o meu coração, irmão. Deus conhece o teu também. Ele sonda os nossos corações. Ele é que penetra aí no nosso interior. Ele nos conhece de dentro para fora. E Ele sabe muitas vezes das decisões que nós temos tomado todos os dias. E como muitas vezes temos entristecido o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Ele está aí, Ele não foi embora. Não foi embora. Mas a Bíblia nos orienta, ei, não apagueis o Espírito. Não apagueis. Está aí sufocado pelas coisas deste mundo, pelos prazeres da carne, pelos pecados não confessados, não arrependidos. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Hoje é noite de arrependimento, de você se lançar na presença dEle. Porque tem graça de Deus aqui neste lugar. Tem favor de Deus para o nosso coração. E se Deus está trazendo uma palavra como essa para o nosso coração, é porque Ele está dizendo, filho, eu ainda estou te dando uma oportunidade. Eu estou te dando uma oportunidade. Você quer? Você quer? Eu estou em pé com você. Amém? Você pode colocar a mão no teu coração aí? E sim, nesse momento reflexivo mesmo, você pode falar com Deus, ainda que você não diga nenhuma palavra, mas aí no teu espírito você conversar com Ele, porque Ele te ouve. E você pedir perdão pelos seus pecados. E você está percebendo que muitas das decisões que você tem tomado na vida é porque você tem se aliançado muito com as coisas da carne, do diabo, do mundo, do Deus deste século. Tem te cegado, tem te corrompido. E você hoje clama nessa noite dizendo, Pai, eu quero ser teu amigo de novo. Quero ser teu amigo de novo, de novo, de novo, de novo. Restaura-me a comunhão contigo nessa noite.
Restaura minha comunhão com o Senhor nessa noite. Eu me humilho diante do Senhor nessa noite. Eu coloco a minha vida diante do Senhor nessa noite. O meu coração, com todos os meus pecados, estão diante de Ti nessa noite. Eu me arrependo, Senhor, da maneira como você sabe conversar com Ele. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Enquanto nós vamos ministrar uma canção, vai falando com Ele, chorando na presença dEle. Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus que nos chama uma e outra vez para andarmos em retidão, porque nós temos que acreditar que Ele nos deu a graça, como diz a carta, mas Ele nos dá uma graça maior. E ela está disponível, ela é encontrada hoje aqui pelos corações humildes, pelos corações sinceros. Vamos adorar o Senhor.